Olá! Hoje a gente vai desvendar o que são os algoritmos. Mas pode ficar tranquilo, não é nada de outro mundo. Pensa assim, algoritmos são como receitas. Isso, receitas. Aqueles passos bem simples, sabe? Só que são tão poderosos que sem a gente nem perceber, eles estão comandando o nosso mundo digital. Bora mergulhar nisso? Então, para a gente começar, quero propor um desafio. Imagina só, uma daquelas listas telefônicas antigas, sabe? Um livro gigante com milhares de nomes. Como é que se faria para achar um nome ali no meio o mais rápido possível? Seria folheando página por página, desde a letra A? Ou talvez existisse um atalho, tipo começar pelo meio? Essa pergunta, que parece boba, é o ponto de partida para tudo que a gente vai conversar hoje. Ok, vamos pegar esse mesmo problema e transformar num jogo, que vai ser o nosso grande exemplo aqui. É o seguinte, um amigo pensou num número entre 1 e 100. A nossa missão é adivinhar qual é esse número usando o mínimo de palpite possível. E aí, qual a melhor estratégia para ganhar esse jogo? Bom, vamos começar então pelo jeito mais óbvio de resolver isso. A primeira ideia que vem na cabeça de todo mundo. É a receita mais direta, mas, como a gente vai ver, também é a mais lenta de todas. E antes da gente seguir, só para deixar tudo bem claro, o que é um algoritmo, afinal? Oficialmente, é isso aí, um processo, um conjunto de passos para resolver um problema. Mas, sinceramente, a palavra que eu acho que funciona melhor é receita. É só isso, um passo a passo para chegar num resultado. Bem simples, né? Então, a nossa primeira receita, que vamos chamar de pesquisa simples, seria ir na raça, chutar um por um. Será que é o número 1? Não, muito baixo. Então, é o 2? Também não, muito baixo. E o 3? E por aí vai, um por um. Olha, só pela cara do nosso bonequinho já dá para sacar que isso vai ser frustrante, né? Imagina se o número for 99. Haja paciência. E qual seria o pior cenário possível? Bom, se o número secreto for, digamos, o 100, a gente precisaria de 100 palpites. Exatamente, um palpite para cada número da lista. Isso já mostra, sem sombra de dúvida, o quanto esse método é, bom, bem pouco eficiente. Chegando aqui, a gente para e pensa. Não é possível. Tem que existir um jeito mais inteligente de resolver isso, né? Com certeza tem. E a resposta é: claro que tem! Chegou a hora de conhecer a verdadeira heroína da nossa história. Uma receita muito, mas muito melhor. E qual é o grande segredo? É simples, comece pelo meio. Em vez de chutar o número 1, o nosso primeiro palpite vai ser 50, exatamente no meio. E olha que genial, com uma única pergunta, a gente já joga fora metade de todos os números possíveis. O método, que se chama pesquisa binária, é super simples e poderoso. Funciona assim: passo 1, vá para o meio da lista. Passo 2, se o palpite estiver errado, a pessoa vai dizer se o número dela é maior ou menor. Com essa dica, a gente já descarta metade dos números. Passo 3, com a lista que sobrou, a gente vai para o meio dela de novo. E passo 4, é só repetir isso até achar o número. E o resultado disso é impressionante. Olha só. A cada palpite, o tamanho do nosso problema é cortado pela metade. A lista de 100 números vira uma de 50, depois 25, depois 13 e por aí vai, até sobrar um único número. É incrível a velocidade com que a gente se aproxima da resposta. E aqui está o pulo do gato. Vamos comparar. A pesquisa simples podia levar até 100 passos. Já a pesquisa binária leva no máximo 7 passos. De 100 para 7. A diferença de eficiência é simplesmente brutal. É como comparar procurar uma agulha num palheiro com usar um imã gigante para achá-la na hora. Certo? A gente viu um exemplo bem prático. Mas como é que os cientistas da computação medem e comparam a eficiência de diferentes receitas? Pois é, existe um jeito padrão para isso, e é o que a gente vai ver agora. Para descrever a velocidade de um algoritmo, o importante não é contar os segundos. Sabe por quê? Porque isso muda de um computador para outro. O que realmente importa é entender como o número de passos, o trabalho, aumenta à medida que a lista de itens fica maior. A questão é, o algoritmo continua rápido quando o problema fica gigante? E para descrever isso, os programadores usam uma notação especial. A nossa pesquisa simples, aquela lenta, roda em tempo O de n, que a gente chama de tempo linear. Já a pesquisa binária, a rápida, roda em O de log n, tempo logarítmico. Não precisa se assustar com os nomes, tá? Pense neles como se fossem um selo de qualidade, uma nota, para dizer o quão rápido cada receita é. Então,
Resumindo, a tal da notação BIGO é basicamente isso, um sistema para dar uma nota para o desempenho de um algoritmo. Ela não mede o tempo, e sim como o número de passos cresce quando a gente aumenta o tamanho do problema. É uma medida de crescimento do esforço. E é aqui que a conversa fica realmente interessante, porque agora a gente vai ver o tamanho do impacto que essa diferença de notas tem no mundo real. Se prepare. Vamos escalar as coisas. Se em vez de 100 itens a nossa lista tivesse 1 bilhão de itens, a pesquisa simples, aquela de ir um por um, levaria cerca de 11 dias para achar a resposta. 11 dias. E a pesquisa binária? Levaria 32 milissegundos. Não tem nem comparação. É a diferença entre esperar mais de uma semana e algo que acontece literalmente no piscar de olhos. E essa diferença absurda de velocidade não é só uma curiosidade. É exatamente por causa dela que o nosso mundo digital funciona. Sem essas receitas super eficientes, muitas das tecnologias que a gente usa todo santo dia simplesmente não seriam possíveis. Ou seriam tão lentas que ninguém teria paciência de usar. Elas estão por toda parte. Por exemplo, quando se abre um aplicativo de mapas no celular, ele não testa todas as ruas possíveis uma por uma. Imagina o tempo que isso levaria. Não, ele usa algoritmos super espertos para calcular a melhor rota em questão de segundos. É por isso que não precisamos esperar uma eternidade por uma simples direção. Ou então, pensa na cozinha de um restaurante ou de uma lanchonete grande. Os sistemas que gerenciam os pedidos usam algoritmos, os chamados algoritmos de fila, para garantir que tudo seja preparado na ordem certa, de forma justa e eficiente. Sem eles, seria um caos total e os pedidos iam se perder ou demorar horas. E até numa coisa simples, como organizar uma playlist de música. Quando a gente clica para ordenar por artista ou pelas mais tocadas, é um algoritmo de ordenação que faz essa mágica acontecer na hora. O jeito lento de fazer isso seria igualzinho procurar um nome na lista telefônica lá do começo da nossa conversa. Então, no fim das contas, a grande lição é essa. Escolher a receita certa é o que faz toda a diferença. A escolha de um bom algoritmo pode transformar uma tarefa que levaria dias em algo que parece instantâneo. Esse é o verdadeiro poder por trás da tecnologia que a gente usa. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Na próxima vez que usar o celular, o computador ou qualquer aplicativo, parem um segundo para pensar que outras receitas invisíveis, que outros algoritmos estão ali trabalhando nos bastidores para fazer toda essa mágica do dia a dia acontecer. A verdade é que são muito, muito mais do que a gente consegue imaginar.